Doutor Inácio, eu recebi a indicação de me submeter a uma prótese total de quadril, mas eu vou dizer, viu? Nem a pau, só vou fazer isso quando eu estiver capengando, muito ruim mesmo. Ou pior, o meu médico falou que eu tenho que fazer a prótese um dia, mas que só é para eu fazer quando eu estiver muito ruim. Será que isso é verdade mesmo? Esperar até ficar muito ruim é a melhor conduta quando você precisa de uma prótese de quadril? Meu nome é Inácio Ventura, médico ortopedista com especialização em quadril e joelho, há quase 15 anos dedicado a estudar as soluções menos invasivas e mais inovadoras na área de quadril e de joelho e sempre que possível trazer para vocês através de conteúdos aqui do canal e das mídias sociais e também para os pacientes aqui no consultório. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Será que a gente só deve pensar em uma cirurgia de prótese de quadril, nesse exemplo de hoje, quando a gente estiver muito ruim? Será que essa é a melhor conduta para a sua saúde, para a sua vida? Você esperar até o último momento, quando estiver capengando para se submeter a uma cirurgia de prótese de quadril, seja lá pela razão que for, ou uma artrose muito grave, ou uma osteonecrose em estágio avançado, ou uma artrite reumatoide, uma espondilite anquilosante, qualquer uma dessas causas. Vamos esperar ficar muito ruim para você operar? Essa é a temática de hoje e esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos que eu falei que faria para vocês. Então, semana passada eu fiz o parte 1, vamos dizer assim, que foi relacionado ao impacto femoroacetabular e à lesão do labrum e ao seu tratamento cirúrgico principal, que é a videoartroscopia do quadril. E eu mostrei que nessa situação peculiar do impacto, lesão do labrum e videoartroscopia do quadril, não é uma boa escolha esperar muito para se fazer a cirurgia. Se você se interessa por isso, vale a pena voltar no vídeo da semana passada para você entender. E hoje, eu diria que é o vídeo parte 2, o segundo vídeo dessa série, que é sobre prótese total de quadril, seja para a indicação que for, essas que eu citei agora há pouco. Então a gente vai falar se, no caso da prótese de quadril, compensa ou é a melhor escolha esperar até ficar muito ruim. E essa série de 3 vídeos são sobre 3 cirurgias principais, se dedica a mostrar para vocês que nem sempre isso é verdade, porque é uma tendência natural, tá? É uma lógica natural, tanto para os pacientes como para nós médicos, dentro de várias situações clínicas da medicina, que sempre a gente comece os tratamentos da maneira menos invasiva possível, mais simples, né? A gente começa sempre do mais simples para o mais complexo, do menos agressivo, vamos dizer assim, para o mais agressivo, entre aspas aqui, tá? Ou seja, começa-se sempre pelo tratamento não cirúrgico, conservador, e vai se evoluindo em condutas até um nível um pouquinho maior de agressividade, ou seja, injeções, aplicações, infiltrações, até chegar no tratamento cirúrgico. Essa é a ordem natural das coisas, vamos dizer assim. Mas entendo que qualquer um desses 3 vídeos que eu estou fazendo não significam que eu estou falando para abrir mão de tentativas, abrir mão de se cumprir ou de se tentar cada uma dessas etapas que eu citei. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando e vou provar para vocês, vou argumentar e mostrar o porquê eu penso assim, baseado em muitos anos de profissão e em toda a literatura, praticamente a literatura também endossa esse meu raciocínio, e eu vou mostrar para vocês. O que eu estou dizendo é que não se deve esperar até ficar no fundo do poço, esperar até ficar extremamente ruim, extremamente desesperado para fazer a cirurgia, tá? É isso que a gente vai falar aqui hoje relacionado à prótese de quadril. E de que maneira eu vou estruturar o meu raciocínio para que vocês entendam e fiquem bem claro para vocês? Bom, a gente vai começar e basear toda a explicação aqui na seguinte premissa, que para se postergar qualquer coisa, ou seja, para se empurrar com a barriga ao máximo, qualquer coisa, na vida, em qualquer situação, não só na medicina, não só na área de saúde, eu preciso ter basicamente 2 pré-requisitos. E isso é muito lógico na minha cabeça e na de qualquer um de vocês. Primeiro deles, deve haver um porquê, um motivo muito bom. Tem que ter uma razão para isso, alguma razão que justifique a necessidade de eu postergar algo, de eu empurrar com a barriga. Essa é a primeira premissa. E a segunda é que, para que vale a pena eu postergar algo, é preciso que os benefícios dessa atitude de empurrar com a barriga, de postergar, superem os riscos ou eventuais prejuízos. Ou seja, o ideal é que eu tenha muitas vantagens de se esperar e se empurrar com a barriga, se postergar inadvertidamente e, preferencialmente, não tenha nenhum prejuízo adicional do fato de eu estar esperando.
Então, essas duas coisas são base para justificar tudo que a gente vai argumentar aqui. E eu posso garantir para vocês que, com base nessa estrutura de argumentação, hoje nós vamos quebrar vários mitos aqui. Então, eu vou quebrar mitos que eu tenho certeza que vocês escutaram que não são verdade e, adicionalmente, eu vou contar toda a história para vocês. Ou seja, eu vou falar para vocês coisas que os outros costumam omitir. Porque, normalmente, quando falam isso, para você esperar o máximo, eles só falam uma parte da história e eles não te contam a história inteira. Hoje eu vou contar nesse vídeo aqui. Então, se esse tema já te interessa de cara, você está curioso para saber, nossa, Inácio, eu quero saber que coisa, porque eu escutei exatamente isso, ou eu tinha exatamente essa ideia e eu preciso saber a verdade. Já se inscreve aqui no canal, já dá o seu joia, já coloca o seu comentário aqui embaixo, dá o joia lá no comentário também e já espalha esse conteúdo para o máximo de pessoas que você achar que pode ajudar, porque é isso que a gente quer, espalhar informações sérias e embasadas. É essa corrente do bem que a gente tem que fazer, tá? Compartilhar informação de qualidade. E aproveito para pedir também para que você me siga lá nas redes sociais, especialmente no Instagram, no @dr.inacioventura, onde você pode falar comigo de maneira mais próxima e também vai acompanhar o meu dia a dia e o dia a dia de muitos dos nossos pacientes, mostrando os resultados, e muitos vão falar um pouco coisas que vão endossar as argumentações desse vídeo aqui. Então vamos começar. Naquela premissa que eu falei para vocês que tem que haver uma razão, uma justificativa razoável, eu já começo dizendo para vocês que não há nenhum motivo razoável para se postergar até ficar muito ruim para se fazer uma prótese de quadril. E eu vou além, porque eu sei que você já está pensando, mas me disseram tal coisa. Eu já vou explicar isso aí, mas eu vou além. Não há essa razão e nunca houve, tá? Nunca houve, mesmo em tempos mais antigos, embasamento científico para se orientar os pacientes nesse sentido. Olha, espere até ficar muito ruim você ficar capengando. Espera até depois dos 60 anos de idade, a idade mágica, que é quando diziam que você poderia operar, tá? Me explico agora, já quebrando o primeiro mito. Falava-se isso, e alguns médicos ainda falam, baseado na questão, no quesito durabilidade, porque eles diziam que se você fizer agora a sua cirurgia, a sua prótese vai durar pouco e você terá que ser submetido a muitas trocas de prótese, especialmente em pacientes jovens. Então, colava muito esse argumento, e aí eles diziam que você só podia operar depois de 60 anos de idade. E eu digo para vocês, e aí repetindo o que eu acabei de falar, que não há, essa razão não é verdadeira e nunca houve. Por quê? Nunca houve porque, mesmo com próteses de antigamente, próteses concebidas e desenhadas na década de 70, na década de 80, com características dos implantes muito piores do que algumas das que a gente usa hoje, nós já tínhamos trabalhos mostrando que nas boas próteses, nas próteses consagradas, havia uma durabilidade de décadas. Ou seja, nós tínhamos em alguns trabalhos 90% dos pacientes ainda com as suas próteses durando em algo em torno de 30 anos. Logo, não justificava essa espera ad eterno para se fazer a prótese. Hoje em dia, então, com implantes muito mais modernos e superfícies de atrito das próteses que praticamente não têm desgaste, algumas delas em laboratório o desgaste é indetectável, como é o caso da cerâmica com cerâmica, talvez nós estejamos falando de próteses que não gastem nunca mais e que talvez, se elas não gastam, elas nunca soltem. Ou seja, nós podemos estar falando de próteses eternas, eternas enquanto durem, pelo menos enquanto você sobreviver. Tenha você a idade que tiver, 20 anos de idade, 18 anos de idade, 28 anos de idade, como nós temos vários pacientes dessa faixa etária que precisam de cirurgia e a gente opera e eu deito a minha cabeça no travesseiro tranquilo, imaginando, eu não posso, infelizmente, nem eu, nem nenhum médico do mundo prometer isso para o paciente, mas a gente acredita muito que tem grande chance dessas próteses durarem muitas décadas, talvez a vida inteira desses pacientes, mesmo pacientes extremamente jovens. Ou seja, o primeiro mito da durabilidade já foi derrubado. Isso não é uma justificativa razoável para que você espere inadvertidamente para se operar, para se passar por uma prótese de quadril. Diretamente relacionado a esse mito da durabilidade da prótese, a gente já falou, inclusive, do segundo mito, que é de haver uma idade ideal para ser operado. Não existe idade ideal para se passar por uma prótese de quadril. Existe indicação ideal. Se já existe uma indicação correta, um diagnóstico correto, com um nível de sofrimento, de infelicidade, de frustração, de limitação da vida que justifique uma cirurgia de prótese, pode ter 16 anos de idade, pode ter 97 anos de idade. Não há justificativa para se esperar até o fim, até a cadeira de rodas para se operar. Não tem idade ideal para se operar. E o terceiro mito também já foi citado, que é o mito do desgaste. E aí eu aproveito só para esmiuçar um pouquinho, porque os colegas falavam, não, você não pode operar porque sua prótese gasta. E mais,
paravam a história aí. Então eu já escutei de pacientes aqui o seguinte discurso: não, doutor, ele me falou que não operava porque ia gastar a prótese e só falou isso, que é aquela história que eu falei no início do vídeo para vocês, de que tem que contar a história inteira. E a história inteira é que, mesmo que haja desgaste, que eu falei para vocês agora há pouco que talvez não haja mais, existe solução para isso, tá? E que se houver um acompanhamento ideal e orientado para você como fazer esse acompanhamento, muitas vezes, se houver esse desgaste vai ser identificado precocemente e você vai poder fazer uma troca somente do componente que gastou, do pedacinho da prótese que gastou. Desde que isso tenha sido acompanhado com regularidade, tenham sido seguidas algumas orientações e as condições ideais de cirurgia, é igual fazer uma manutenção preventiva. Então vamos dizer assim, você colocou uma prótese lá em 1990, de um desenho consagrado, essa prótese ainda existe, mas agora em 2022, sua prótese tem quase 30 anos e gastou um dos componentes, que é provavelmente o polietileno. Se tudo está no cenário ideal e você foi orientado antigamente corretamente, isso pode ser identificado agora e muitas vezes você faz uma cirurgia muito menor do que inclusive a cirurgia primária, da colocação da prótese. Não se mexe na parte metálica da sua prótese porque ela está fixa. Você troca somente o componente que gastou, coloca um componente novinho e você vai ter muitas décadas pela frente ainda. Ou seja, até a história do desgaste é um mega do mito que não é contada a história inteira para vocês. Ou seja, há soluções caso haja desgaste e soluções extremamente pouco invasivas e pouco agressivas. São cirurgias que quando a gente consegue fazer assim, igual eu falei, você opera o paciente de manhã, à tarde ele vai para casa. Tá? Porque a gente nem precisa mexer em nada de tecidos, assim, cortar grande parte dos tecidos, nada disso, você substitui dois componentes. Tá? Então, 3 grandes mitos: a idade ideal para operar, a questão de durabilidade da prótese e a questão do desgaste, como se não houvesse solução para isso, já foram quebrados aqui nesse início de vídeo. Agora entendam o seguinte, tá, gente? Tudo que eu estou falando aqui é considerando as condições ideais, ou seja, eu gosto de falar e embaso a minha prática clínica nas melhores condições, tá? No que é o melhor para o paciente. Eu não vou ficar citando aqui, mas é porque aquele médico falou isso, porque ele só podia usar uma prótese muito ruim, que era que o plano cobria, ou que era que tinha no hospital do SUS que ele trabalha. Não interessa, tá? Não interessa. Por quê? Médico que tem compromisso com o paciente e, no mínimo, tem que falar a verdade para o paciente. Ele pode pelo menos falar isso: ó, eu só tenho uma prótese muito ruim aqui que eu não acho que deva ser utilizada para você. Então diga isso, mas não diga: não, você tem que esperar até ficar velho e até ficar muito ruim para fazer a prótese. Não, diga: olha, se você tiver acesso à melhor prótese e a uma equipe decente e todas as condições melhores, você não precisa esperar. No mínimo, esse tipo de franqueza tem que existir do médico com o paciente, tá? Então tudo que eu falar nesse vídeo aqui é o que eu faço na minha prática e é o que os estudos embasam, considerando condições ideais de cirurgia, com próteses decentes, consagradas, de boa qualidade, com cirurgiões com experiência, com equipes que estão habituadas a operar prótese de quadril. Ah, Inácio, mas não é possível. Não há nenhuma situação em que se justifique esperar um pouco mais? Não tem nenhuma exceção? Claro que tem, tá? Toda regra tem sua exceção. E uma dessas exceções é, por exemplo, por razões pessoais do paciente para planejamento ideal até a prótese. Ou seja, um planejamento para que se possa fazer a melhor prótese. Esta prótese que eu acabei de falar em condições ideais, em condições perfeitas. Só que, nessa situação, para planejamento pessoal, seja para a pessoa se organizar junto à sua família, seja para a pessoa levantar recursos financeiros, seja para a pessoa procurar um meio de viabilizar junto ao seu plano de saúde ou contratar um plano de saúde, qualquer coisa dessa em termos de planejamento pessoal, quando eu acho, repito, que sim, justifica se aguardar para se fazer nas melhores condições da cirurgia, nós estamos falando de pouco tempo. Nós estamos falando de meses, de semanas às vezes meses, às vezes poucos anos. Nós não estamos falando de décadas, como a gente escuta com frequência aqui. Ah, porque eu tenho 28 anos de idade e o médico disse que eu tenho que esperar até os 60. É muito diferente eu falar isso ou eu falar: não, olha, se organize, planeje a sua vida para você fazer a melhor cirurgia possível e ano que vem, daqui 2 anos, a gente resolve o problema. Quando você tiver encontrado essas soluções ideais para a tua organização, tá? É bem distinto. E mais, quando existem essas situações escassas, e são exceções, como eu falei, em que o paciente precisa de um tempo para se organizar e se planejar, no mínimo, isso é questão humana e o cerne da medicina é que a gente, tá bom, temos que aguardar até a cirurgia que vai ser a sua solução definitiva e vai acabar com a sua dor. Então, é nosso papel oferecer alguma ou algumas estratégias de alívio para a pessoa. Uma coisa é eu falar: não, espera até os 60 anos. Como, doutor? Eu estou sofrendo, eu estou com dor. Não, é isso mesmo, espera. Pô, aí é sacanagem, isso é desumano.
tá certo? Outra coisa é, já que você vai ter que esperar um ano para se planejar, para fazer essa cirurgia no melhor momento, até lá, faça isso, isso, isso. Vamos utilizar essa estratégia. Inicie esse trabalho de fisioterapia com essa equipe específica, experiente. Vamos fazer uma aplicação de ácido hialurônico para você ter um pouco mais de conforto. Recorra a esses suplementos ou essas medicações. Você tenta oferecer alívio para a pessoa até o momento da cirurgia definitiva, que será a solução definitiva, tá? Não é simplesmente falar, espera, pronto e acabou, fica sofrendo aí porque está doendo no seu quadril e não é no meu. Uma outra exceção, condição de saúde, tá? Essa é uma exceção que deve sim ser levada a sério. O paciente precisa muito de uma prótese de quadril, tem todas as condições de vida, logísticas, de planejamento ok, e quando vai se fazer uma investigação, fazer os exames pré-operatórios, se identifica um problema cardiológico, por exemplo. Claro que ninguém vai fazer uma cirurgia em que expõe o paciente a riscos. Então, obviamente, vamos primeiro controlar essa questão cardiológica, manejar, conversar com um colega cardiologista, deixar você no melhor da sua saúde cardiovascular ou que seja em outros problemas e outros sistemas que tenha. Vamos otimizar você para te deixar o mais seguro possível, tá? Nem sempre a gente consegue curar a pessoa da condição dela, é deixar o mais seguro possível para poder se submeter a uma cirurgia nas melhores condições e obter os melhores resultados. Então, condição de saúde é sim uma exceção em que às vezes a gente espera e posterga um pouco a cirurgia até que a pessoa adquira uma melhor condição de saúde. Mas é claro, isso só vale quando eu estou falando ou de uma doença curável, ou seja, vamos curar, tratar essa doença para você operar sem ela, ou quando é uma doença incurável, crônica, degenerativa, hipertensão, diabetes mellitus, doença, uma demência, vamos deixar nas melhores condições, mas a pessoa tem que correr atrás. Não é, não vou fazer agora porque eu tenho essa doença. E aí não faz nada, eu garanto que daqui a pouco vai estar pior. Vai estar mais, é melhor operar agora, então. Se é para esperar, é para tomar condutas em prol de buscar a melhor saúde. Para ficar simplesmente esperando, a tendência das doenças crônicas degenerativas é só de piorar. Todas elas, tá? Inclusive a artrose. Aí lá na frente, se você não vai fazer nada para melhorar a sua saúde, lá na frente você vai estar com a sua doença pior, a cardiológica, o diabetes, seja lá qual for, e com a artrose muito pior. Você vai operar em piores condições, com maiores riscos. Aí não justifica esperar. Uma terceira condição que eu respeito muito, admiro e entendo perfeitamente é quando essa espera até o momento da cirurgia é para o paciente fazer esta pesquisa, fazer seus estudos, adquirir conhecimento, os maiores conhecimentos, os melhores conhecimentos, para que ele encontre as condições ideais para ser operado e que com isso ganhe mais segurança, mais confiança, reduza os seus medos. Ou seja, invista o seu tempo para que possam ser tomadas as melhores escolhas. Esse tempo é valioso e, sem dúvida, vale a pena se postergar uma cirurgia nessas circunstâncias, do tipo, consultei com um médico, tenho que passar por uma prótese. Já vou operar? Porque o Inácio falou que não é bom ficar esperando até o fim. Calma! Você gostou desse médico? Você sentiu confiança plena nele? Você está extremamente seguro com tudo que ele te falou? Você está com todas as suas dúvidas esclarecidas? Você sabe o que é que vai ser feito? Como vai ser a cirurgia? Qual técnica vai ser utilizada? Qual prótese será colocada? Como é que vai ser o seu pós-operatório? O que você vai poder fazer ou não depois? Você sabe tudo isso? Se não sabe, você não está postergando, você está adquirindo conhecimento e investindo o seu tempo para que talvez daqui a algum tempo, seja semanas, meses ou anos, quanto tempo você precisar para conquistar essas informações e essa segurança, você opere no melhor cenário. Aí sim vale a pena postergar sem dúvida nenhuma a tua cirurgia para que você chegue nesse estágio. Por quê? Cirurgia é coisa séria. Cirurgia não é brincadeira e é um momento único da sua vida. Você só tem 2 quadris e não adianta arrependimentos depois. Então é uma circunstância em que não cabe olhar para trás. Tem que se pensar muito e se decidir com muita calma e muito embasamento para algo tão sério. Porque depois que faz uma cirurgia que tem 98% de sucesso na literatura e dá uma coisa errada, não adianta falar, mas eu devia ter escolhido melhor o meu médico. Bem que eu não estava confiando nele, então não devia ter operado, tá? Gente, claro que eu sei da situação de cada um, das dificuldades que temos. Eu estou falando, repito, o cenário ideal. Não se submeta a uma cirurgia mesmo que você esteja sofrendo muito. Porque se você se submeter em condições não ideais, o sofrimento pode ser muito maior. E aí não vai ter volta. O seu quadril já vai estar com uma prótese, muitas vezes, que não é a ideal. E é muito mais difícil, muito mais complexo, muito mais trabalhoso manejar uma situação de uma complicação dessa do que fazer a melhor cirurgia da vida na primeira oportunidade. Quando tudo dá certo, na imensa maioria das vezes, como eu falei para vocês, muito próximo a 100%, muito próximo a todas
das vezes a prótese de quadril dá certo. Então, escolham bem as condições nas quais vocês vão se submeter a uma cirurgia dessa, a quem vocês vão entregar a saúde de vocês. Estarão desacordados na frente dessa pessoa, porque é algo para a vida inteira, se Deus quiser, se tudo der certo. Então, tem que ser uma situação muito bem pensada, tá? Essa é uma terceira sessão que eu acho que vale a pena postergar, para estudar, investir o seu tempo para se preparar e escolher o melhor. E vou dizer que só consigo pensar nessas 3 exceções aqui por agora, viu? Planejamento pessoal em termos de estrutura familiar, planos de trabalho, condições financeiras e logísticas, condição de saúde e planejamento em termos de ganhar segurança, investimento para estudo, conhecimento, adquirir as melhores informações para fazer as melhores escolhas e ser operado nas melhores condições escolhidas por você, quando você tiver confiança e segurança e tiver plena compreensão de tudo que ocorrerá contigo e de todos os desfechos possíveis. Penso nessas 3 exceções. Não é exceção, eu não incluo aqui, e é importante falar, por exemplo, se preparar melhor pela fisioterapia. Eu quero chegar o mais forte possível para a minha cirurgia. Isso, para mim, já expliquei em outros vídeos, não é uma justificativa para se postergar a cirurgia. Por quê? Infelizmente, a maior parte dos casos, o fisioterapeuta não vai conseguir trabalhar com você no cenário ideal. Você vai bater num teto, ele não vai conseguir te preparar como você gostaria, como todos gostariam, porque a dor e a própria artrose te limitam. Então é muito mais vantajoso fazer a cirurgia no momento ideal e se preparar depois, compensar o tempo perdido depois, porque muitas vezes, às vésperas da cirurgia, as condições já não são as ideais, e especialmente de quem esperou muito para operar e não tem fisioterapeuta no mundo que faça milagre, tá? Então, não considero isso uma situação que vale a pena empurrar muito para frente para eu ficar mais forte. Na média, de modo geral. Assim como, por exemplo, o emagrecimento, que é uma dúvida de muitos pacientes. Não, eu não vou operar agora porque eu vou primeiro perder peso. Vai nessa, vai tentando, você vai ver a extrema dificuldade que é, e aí depois, lá na frente, vai ter piorado a sua artrose, você vai estar com outros problemas de saúde e muitas vezes mais obeso, ou mais acima do peso, se não é o seu caso da obesidade, mais pesado, mais frustrado, mais infeliz, com mais dor. Então também não justifica, tá? Não vou empurrar para frente que é para eu emagrecer. Grosso modo, são raríssimas as exceções onde os pacientes conseguem fazer um programa saudável de emagrecimento sem perder saúde para fazer uma cirurgia de prótese em melhores condições. É realmente uma exceção, tá? Então, também não justifico que o emagrecimento seja uma razão boa para se empurrar para frente e se operar só quando estiver muito ruim. Outra razão que os pacientes às vezes alegam bastante: medo. Ah, não, eu vou esperar ficar muito ruim, no fundo, porque ele está morrendo de medo. Vou dizer abertamente: não justifica, não caia nessa roubada. Por quê? Já falei para vocês em vários vídeos aqui, a gente cita os dados para isso. Não há uma razão, um embasamento da literatura e da prática médica para se temer uma cirurgia com uma taxa de sucesso tão alta e com índices de complicação tão escassos. Não há, não é razoável isso. Logo, a maioria dos medos são medos puramente, muito pessoais. São medos ilógicos, vamos dizer assim, que é assim mesmo, mas são medos que estão na sua cabeça. E se eles estão aí e não há uma justificativa razoável para eles, da literatura e da prática médica, provavelmente eles não vão desaparecer, infelizmente, tá? Pelo contrário, eles só vão piorar à medida que o seu quadro de saúde for piorando. Ou seja, com o passar do tempo, as coisas vão piorando, infelizmente. E aí você vai estar com muito mais medo lá na frente, porque a sua saúde vai estar em piores condições. Então é completamente ilógico essa conduta de se empurrar para frente uma cirurgia por conta do medo que você tem. Porque o que vai acontecer, infelizmente, é que essa espera indefinida vai te aproximar a passos largos dos seus maiores medos. Ou seja, é completamente paradoxal. Você tem medo de uma complicação agora, ilógica, na sua cabeça. Daqui 2 anos, você está com um estado de saúde muito pior, com um caso muito mais complexo, a chance, o risco daquela complicação pequena que você tinha de acontecer é muito maior. Ou seja, você ter tido esse medo te aproximou do seu maior medo. Olha que coisa ilógica e que paradoxal esse raciocínio. Então, se você tem medo, estude, se informe, supere, adquira segurança, vá buscar confiança para superar o seu medo o quanto antes e operar nas melhores condições o quanto antes, quando você está mais saudável, porque lá na frente a tendência é estar pior. Então, o meu recado em relação ao medo, ao receio, é simplesmente esse: se o teu medo, o teu receio é por desconhecimento, porque você foi mal orientado, porque você não tinha informações, e quase sempre é por isso, aí sim, dedique um tempo, invista tempo, como eu falei há pouco, para estudar, adquirir esse conhecimento, adquirir essas informações, até você
buscar e encontrar pessoas, equipes em quem você confie, que te tragam a segurança necessária para superar os seus medos, tá? Então esse é um tempo que não é um tempo gasto, é um tempo investido. E aí sim, vale se postergar um pouco a cirurgia para que você adquira esse conhecimento e encontre as melhores condições. Isso é muito verdade. E todo cirurgião de quadril, uma das frases que a gente mais escuta dos pacientes é assim: nossa, doutor, se eu soubesse que era assim, se eu soubesse que era tão bom, eu tinha feito muito antes. Mas felizmente, eu vou dizer que eu tenho escutado com muita frequência, isso me deixa muito feliz e emocionado, que hoje em dia, nos últimos anos, os pacientes têm complementado essa frase. Eles falam, então, doutor, se eu soubesse eu tinha feito antes, mas eu não me arrependo, doutor, porque eu acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. E o fato de eu ter esperado, não ter operado antes, me permitiu encontrar o senhor e operar contigo, com a tua equipe, com a técnica que você utiliza, que me deixou tão tranquilo e tão segura. Então, eu fico, claro, muito feliz com isso, acabei de falar, e demonstra bem esse cenário. Foram pessoas que não operaram antes e que, entre aspas, se arrependem, mas não é um arrependimento. É porque antes eles não tinham adquirido a segurança, a confiança e o conhecimento necessário para passar pela cirurgia, que adquiriram neste momento, o que fez a cirurgia ser tão bem sucedida agora. Exatamente porque eles se informaram e encontraram as soluções ideais, as condições ideais para a realização da cirurgia deles, tá? Então é mais ou menos isso. Então espero ter deixado bem claro para vocês assim, que não há razão, não tem uma justificativa para se postergar indefinidamente a cirurgia de prótese total de quadril. Não tem. Vocês podem ver o tanto de coisa que a gente falou aqui. Olha a quantidade de informações que a gente falou. E aí eu posso ir até além, que esse exemplo eu sempre dou aqui também, que mesmo que houvesse uma razão embasada pela literatura, uma razão lógica, vamos dizer, sendo redundante, para que se postergasse a prótese. Filosoficamente falando, baseado no que os pacientes dizem aqui, no que a gente vê todos os dias, mesmo que houvesse essa razão, eu posso te garantir que ela não compensaria toda a infelicidade, o sofrimento, a dor, as limitações e todo o tempo de vida perdido e tudo de tão bom que a vida tem, que é perdido ao longo desse tempo, que a artrose faz com a vida das pessoas. Então, não justificaria. E eu fazia esse questionamento, já falei isso em outros vídeos aqui, com muita frequência para os pacientes, especialmente pacientes jovens, que falavam, me disseram que eu tenho que esperar até os 60, tudo aquilo que eu falei no começo do vídeo. E aí eu sempre perguntava para os pacientes, pergunto ainda, falo assim, vem cá, vamos supor que tudo isso que eu aleguei aqui no começo desse vídeo fosse mentira. Vamos supor que a prótese gaste, que existe uma durabilidade para ela, tá? Que você não possa, não é recomendado que você opere tão jovem porque você vai ter que trocar essa prótese ou mais. Vamos supor que não seja possível trocar essa prótese. Então vamos partir do seguinte pressuposto: daqui 20 anos, se a gente operar hoje, daqui 20 anos você vai para uma cadeira de rodas. Vamos supor, isso tudo que eu falei é mentira, tá? É uma situação completamente ridícula, hipotética. Imagine você agora, vamos supor que seja um paciente de 35 anos de idade. Você preferiria colocar a sua prótese agora, aos 35, viver 20 anos, vamos supor que ela só durasse 20 anos, e aos 20 anos ir para a cadeira de rodas, ou você preferiria viver dos 35 aos 55 sofrendo, abrindo mão de tudo, cada vez mais, porque vai piorando a artrose, de repente, não acompanhar, não construir uma família, não construir um patrimônio, não evoluir no seu trabalho, acompanhar todos os seus amigos e parentes vivendo a vida felizes e você só sofrendo durante 20 anos, até os 55. Mas nos 55, aí quando você chegar aos 55 anos, a gente vai te operar e você vai ter a felicidade de ter uma prótese até os 75. Que escolha você faria? Todos os pacientes, na minha história como médico cirurgião de quadril, quase 15 anos perguntando isso, todos sempre falaram, doutor, você tem razão. Mesmo que houvesse todos esses absurdos, que a prótese gastasse, que ela só durasse 20 anos, que depois que ela gastasse eu fosse para a cadeira de rodas, eu preferiria operar agora e viver os próximos 20 anos feliz e depois de eu ter construído toda a minha vida, eu ir para uma cadeira de rodas. Até porque, sejamos muito realistas, que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe, infelizmente, nem se vai viver os próximos 20 anos. Então, a gente tem que ser feliz quando a gente tem chance de ser feliz, tá? E eu sempre fiz essa pergunta imaginando esses cenários todos. E hoje eu já faço ela no pós-operatório, para os pacientes que tiveram essas situações. Às vezes eu faço a pergunta e às vezes eu não preciso fazer. Os próprios pacientes trazem essa reflexão para mim. Nossa, Inácio, eu vou te dizer, olha, eu não sei quanto tempo eu fiquei sofrendo sem nenhuma razão. Eu vou dizer que do jeito que eu estou aqui, eu estou tão bem, que mesmo que eu vivesse 10 anos do jeito que eu estou aqui, serão os melhores 10 anos da minha vida. Depois, eu podia aceitar o que viesse. Os próprios pacientes falam isso. E para alguns eu pergunto, e aí, como é que está a vida agora? Ah, está uma maravilha, eu estou fazendo tudo. Pois é, imagina, se você tivesse que voltar atrás, do jeito que você está aí,
justificaria esperar, mesmo que tudo aquilo fosse verdade, aqueles absurdos? De jeito nenhum, doutor, de jeito nenhum. Eu preferiria viver os próximos anos da minha vida do jeito que eu estou, porque está tudo bom demais. Então, vejam ainda essa questão filosófica, reflitam sobre isso. Não há razão. E mesmo que houvesse, a melhor escolha ainda é buscar a felicidade enquanto nós podemos, tá? E não empurrar com a barriga inadvertidamente. A gente não foi feito para sofrer. A gente não precisa aguentar sofrimento. Sobreviver. A gente está aqui nesse mundo para viver e ser feliz. E só para a gente já encerrando o vídeo, eu volto naquela outra premissa lá do início do vídeo que eu falei, que é, para se postergar qualquer coisa, se justificar, postergar, empurrar, eu tenho que ter vantagens, benefícios que superem os potenciais riscos ou prejuízos. E agora eu respondo, tem alguma vantagem em se postergar? Não, nenhuma. Não tem nenhuma, absolutamente nenhuma vantagem ou qualidade em se esperar até ficar muito ruim para se passar por uma prótese de quadril. Ressalto aquelas pequenas exceções que eu falei, que é em pouco tempo, tá? Mas não tem absolutamente nenhuma qualidade em se empurrar com a barriga muito quando existe a necessidade dessa cirurgia, obviamente. E prejuízos potenciais, Inácio? Existem prejuízos? Muitos. E aí, mais uma vez, é mais um momento do vídeo em que eu vou falar para vocês. Não contaram a história toda para vocês. E aqui eu vou contar. Então, quando o médico fala, não, ó, você tem que esperar, só você ficar mais velho, só quando estiver muito ruim, ele para aí a história. E ele não te diz, ele não te explica o que pode acontecer com essa espera ao longo desses anos. Então, ele parte do pressuposto, e você fica pensando isso porque ele não te explicou, que esperar, o pior que pode acontecer é você estar perdendo a sua vida e você tolerar o sofrimento e a dor. Mas se você for muito forte, como eu vejo muitos pacientes aqui que são extremamente fortes, você vai aguentar a dor, tal, porque vale a pena esperar muito, o médico falou, e o máximo que vai acontecer é isso, é só eu aguentar a dor, não vai piorar, vai estar igualzinho o meu caso. Mentira, não vai. Você vai estar numa condição muito pior. E o que vai acontecer com essa espera ao longo desses anos? Essa espera que não é inócua. Sob o ponto de vista físico, você vai estar com mobilidade extremamente mais reduzida. E isso piora a sua saúde global e piora muito a sua recuperação pós-operatória, dificulta muito e dificulta muito a cirurgia tecnicamente. Isso leva também a uma extrema atrofia muscular. Então esperar muito vai te fazer chegar numa condição muscular extremamente pior. Ou seja, você vai estar pior no pré-operatório, vai ter uma recuperação da cirurgia muito mais lenta e muitas vezes aquém do que poderia se tivesse operado em condições melhores, porque tem danos musculares, atrofias que as pessoas chegam que demoram anos para serem compensadas. Ainda sob o ponto de vista físico, esta imobilidade, esta atrofia muscular, todo o sofrimento que isso te traz, pode levar ao descontrole de diversas outras doenças. Quantas doenças? A principal recomendação do médico é você precisa fazer uma atividade física, porque senão vai piorar muito o seu quadro. Várias. Todas as doenças crônico-degenerativas. Então, a inatividade física te aproxima de uma hipertensão, ou piora ela, de um diabetes descontrolado, de um Alzheimer, uma demência, de um câncer e de qualquer outra doença degenerativa, de uma osteoporose. Olha só, você está ficando imóvel, está esperando para fazer uma prótese e daqui a pouco você vai ter osteoporose. Ou seja, isso te aproximou de uma condição de risco maior do que você estava numa condição anterior. Então, muitos problemas físicos advêm dessa espera inadvertida até ficar muito ruim. E mais, até sob o ponto de vista ortopédico, outros sistemas pagarão o preço de um quadril ruim. Quando o seu quadril não funciona bem, alguém tem que trabalhar por ele. E quem mais trabalha é a sua coluna lombar, é o seu outro quadril, é o seu joelho. E aí você que agora poderia operar e estava com todos esses órgãos todos bem, você só tinha um problema em um quadril, daqui a 5 anos você está com problema no quadril, o mesmo, só que pior, você está com uma artrose na lombar, você está com outro quadril ruim, você está com um joelho ruim. Fora a atrofia muscular, o diabetes descompensado, a hipertensão, uma série de outras coisas que a gente falou. Então, você tinha um problema e esperar ficar muito ruim a dor desse quadril te levou a 5, 6, 7 problemas. Olha só que escolha bacana. Só que não te contaram isso. Então, muitas vezes, fazer a cirurgia de quadril é uma prevenção secundária. Eu estou tratando um problema, uma cirurgia que está tratando a artrose do quadril, mas eu estou prevenindo problemas na minha coluna lombar, no meu outro quadril, no meu joelho e em outros sistemas. Tanto que a gente fala com muita frequência porque a gente verifica isso. A prótese de quadril, eu gosto de falar essa frase. O grupo Meu Quadril, uma vez numa live eu falei isso, vamos salvar isso aí, vamos gravar isso aí, que é uma cirurgia, múltiplas soluções. Porque você opera um quadril e você traz soluções de problemas de várias articulações ao redor. Tá? Então é bem importante ter essa consciência de que esperar muito pode te trazer muitos danos secundários que você não tinha, problemas que você não tinha que foram gerados pela espera.
Outra coisa que não te contaram é que esperar bastante, inadvertidamente, vai levar a uma piora da sua artrose em si. Vai levar a um aumento da complexidade da sua artrose. Então você tinha uma artrose grave, que gerava dor em você e tinha indicação de prótese, mas as suas pernas estavam do mesmo comprimento, você não estava mancando tanto, a sua estrutura óssea estava toda mantida, e aí você espera, porque te disseram que era assim que tinha que fazer. Aí daqui 5 anos, você está mancando um monte, ou seja, é bem maior o trabalho do fisioterapeuta para compensar isso depois, e a sua chance de ficar sem mancar vai chegar, tá? Mas é menor do que antes, quando você não mancava. É lógico que se eu entro para a cirurgia sem mancar, depois da cirurgia eu não vou mancar se a cirurgia for bem feita. Se eu entro mancando, tudo bem, pode ser que eu saia já mancando, mas pode ser que eu leve um tempão para isso. É muito mais difícil para o cirurgião e para o fisioterapeuta. Pode ser que a sua perna, que era do mesmo tamanho, esteja encurtada 3 centímetros daqui 5 anos, e aí são vários os problemas decorrentes disso. Pode ser que a sua estrutura óssea que estava mantida tenha um buraco, ou seja, o seu fêmur foi subindo, isso nos casos de necroses graves é muito frequente, ou nas artrites, por exemplo, artrite reumatoide, e você foi perdendo osso, você perdeu toda a cartilagem no processo de artrose e começou a perder osso. Isso transforma o cenário e o caso num caso muito mais complexo. E as soluções também são mais complexas. Ou seja, eu tinha uma chance lá atrás de fazer uma cirurgia minimamente invasiva por uma técnica especial, sem cortar nenhum tendão e nenhum músculo, por exemplo, acesso anterior eficiente, com uma cicatrizinha desse tamanho, uma cirurgia de 1 hora de duração, ter alta no mesmo dia da cirurgia ou no dia seguinte de manhã, uma reabilitação extremamente acelerada. E não, daqui a 5 anos você vai ter que fazer uma cirurgia de extremamente maior porte, com risco de perda sanguínea, com necessidade de usar enxerto, com necessidade de usar uma prótese mais complexa, com necessidade de você ficar no UTI, talvez, de precisar de uma transfusão, porque a cirurgia vai demorar mais tempo, de não ter alta no primeiro dia, de demorar muito mais a sua reabilitação. Mas eles não te contam isso, que às vezes essa espera pode transformar a sua cirurgia numa cirurgia muito mais complexa. E ainda existem muitos outros prejuízos, além da condição física, e tudo da condição física que eu falei, e da condição da própria lesão intrínseca, da artrose em si e complexidade do caso, você vai certamente, com essa espera de longo período, ter prejuízo na sua condição sociofamiliar. Então, quantas pessoas precisam abandonar os seus empregos? Quantas pessoas começam a render extremamente menos no trabalho e isso prejudica a sua condição financeira, a sua condição de vida, a condição de sustento da família, o que abala a relação familiar, até porque as relações vão ficando mais complicadas com quem está sofrendo com dor o tempo inteiro, abala as relações de amizade, abala as relações com parentes e amigos distantes, porque você não consegue mais participar dos programas e ir visitá-los e, consequentemente, tudo isso traz ainda uma piora drástica da sua condição psicológica, porque você está sofrendo, com dor, abrindo mão das coisas, teve um baque financeiro, está afastado das pessoas que você ama e, claro, isso muitas vezes vem associado a um quadro de depressão, a um quadro de tristeza, de isolamento e a coisa entra numa bola de neve, num círculo vicioso em que é difícil você sair dele. Então, quando há condições, a gente sabe que infelizmente não é sempre que essas condições estão presentes, mas quando existem essas condições, não espere inadvertidamente por uma cirurgia, simplesmente porque te disseram ou você achou que tem que esperar ficar muito ruim, muito sofrido, com a vida capengando e uma porcaria para poder se submeter à cirurgia. Olha quantos prejuízos podem advir disso, olha que não há nenhuma vantagem e que não há nenhuma justificativa técnica para isso. Esse vídeo aqui é um compilado de muitas informações, de muitas coisas que eu falei em vários vídeos e eu quis trazer aqui. É um vídeo mais longo, mas a gente pôde condensar muita coisa útil baseado nas principais dúvidas e problemas que os pacientes às vezes chegam sofrendo porque esperaram anos desnecessariamente e ficam com razão muito chateados de descobrirem que eles não precisavam ter sofrido tanto e aberto mão de tanta coisa boa na vida. Então, a conclusão desse vídeo é isso, tá? É o que eu falei. Sejam felizes. Busquem as melhores condições, claro, tá? Construam essas condições, estudem o necessário, adquiram informações, conhecimento para ter segurança e fazer as coisas da melhor maneira possível. Construam as condições de base, familiares, logísticas, de melhor momento, de condições financeiras, seja lá do que for, para fazer as coisas do jeito que vocês queiram, com o melhor implante, com a melhor equipe, no melhor local. Porque, eu falei, cirurgia é coisa séria. Nós só temos 2 quadris, é a nossa saúde que está em jogo e essa decisão vai impactar o resto da sua vida. Então, escolham bem, escolham o melhor momento, mas não empurrem com a barriga desnecessariamente. Sejam felizes e sejam felizes o quanto antes, porque é isso que a gente merece e as pessoas que nos rodeiam e que nós tanto amamos e que nos amam merecem também de nós, tá? O mundo precisa de pessoas felizes contribuindo para espalhar essa felicidade. É isso que resolver um problema altamente solúvel com a melhor cirurgia de toda a medicina traz para a vida das pessoas, uma profunda transformação, pessoas que passam a espalhar
felicidade e gratidão. É isso que a gente vê com os queridos pacientes biônicos que nós temos. Tá certo? Espero que tenha sido útil esse vídeo para você, muito rico de conteúdo, um pouco grande, mas que a gente pode dividir e assistir pouco a pouco, se for o caso. E se você gostou, dá o seu joinha, deixa o seu comentário, espalhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder, coloca a setinha aqui do compartilhar, copia e cola o link, coloca nos seus grupos de WhatsApp, não deixa de se inscrever aqui no canal. Me siga também nas redes sociais, no @dr.inacioventura. Lá a gente consegue bater um papo e você consegue acompanhar um pouco mais o meu dia a dia e as histórias tão lindas de tantos pacientes que a gente teve a chance de ajudar e transformar as vidas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.